Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor, a história budista. Buda e seus discípulos decidiram empreender uma jornada durante a qual atravessariam vários territórios e cidades. Um dia no qual o sol brilhava com todo o seu esplendor, viram ao longe um lago e pararam para matar a sede. Na chegada, Buda se dirigiu ao seu discípulo mais jovem e impaciente. Tenho sede. Você pode me trazer um pouco de água daquele lago? O discípulo percebeu que um carro de bois começou a atravessá-lo, e a água pouco a pouco ficou turva. Após esta situação, o discípulo pensou: não posso dar ao mestre essa água barrenta para beber. Então ele voltou e disse a Buda: a água está muito lamacenta, não acho que podemos bebê-la. Passando um tempo, aproximadamente meia hora, Buda pediu novamente ao discípulo que fosse ao lago e lhe trouxesse um pouco de água para beber. O discípulo fez isso, no entanto, ainda a água estava muito suja. Ele volta até Buda, concluindo que a água ainda não poderia ser bebida. Buda espera mais um tempo, não responde, fica em silêncio. Passa-se então esse tempo, Buda pede novamente ao seu discípulo para retornar ao lago e trazer água para ele. O seu discípulo não queria desafiar o seu mestre e foi até o lago. Claro que já estava furioso, pois não entendia por que tinha que voltar se a água estava sempre lamacenta e não poderia ser tomada. Ao chegar, ele observou que a água mudou de aparência. Parecia boa e já estava cristalina. Então ele pegou um pouco de água e levou até Buda. Olhou para a água e disse ao seu discípulo, Buda olha para a água e disse ao seu discípulo: o que você fez para limpar a água? O discípulo não entendeu a pergunta. Ele não tinha feito nada, era evidente. Então Buda olhou para ele e explicou: você apenas esperou e deixou a água parada. Desta forma, a lama se assenta sozinha e você tem água limpa. Sua mente também é assim. Quando está perturbada, você só tem que deixá-la parada. Dê-lhe algum tempo, não seja impaciente. Pelo contrário, seja muito paciente. Assim você encontrará o equilíbrio. Você não precisa fazer nenhum esforço para acalmá-la. Tudo vai acontecer se você não se prender a isso. Essa é a mensagem de hoje, a mensagem aqui do texto budista. E essa mensagem ela já tem tudo a ver aqui com o nosso tema do programa de hoje, que nós iremos falar sobre o Janeiro Branco, Cada mês tem uma ou mais cores que representam ou simbolizam alguma campanha, Trazendo um alerta para uma área específica da nossa vida. E o Janeiro Branco, ele vai trazer aí principalmente os cuidados com a saúde mental. Então, o tema do programa de hoje é Janeiro Branco, para falar sobre a saúde mental, prevenção e o cuidado que nós precisamos ter com a relação da nossa saúde mental. Se você quiser, nesse momento, você pode entrar em contato e fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário, a sua sugestão. Você pode mandar a sua pergunta através do 011 99891 9891, 011 99891 9891. Você também pode mandar
diretamente para mim, um WhatsApp, através do 011 998500667, 998500667, e ainda assim você pode deixar o seu comentário e compartilhar a nossa live através das redes sociais, Facebook e YouTube. Aproveitando e cumprimentando a todas as pessoas que acompanham através do 730 AM, radiocidadejundiaí.com.br, também estão nos assistindo através do Facebook e do YouTube, e podem fazer, que nem eu estou fazendo agora, compartilhar a nossa live com as pessoas que você acredita que gostariam de ouvir e assistir o programa de hoje. Lembrando que o tema é Janeiro Branco. E aí eu vou falar um pouquinho do porquê de janeiro, do porquê escolheram a cor branca para representar essa campanha aí de cuidados à saúde mental. Antes de iniciar o tema de hoje, né, Janeiro Branco, nós iremos para as nossas notícias agradáveis, né, aquelas notícias que nos deixam mais animados, aquelas notícias que nos inspiram, nos fazem ter realmente um dia melhor, né? Notícia boa e notícia ruim, eu costumo dizer sempre que depende da nossa interpretação. Mas essas notícias agradáveis, de modo geral, acabam realmente servindo para todos nós como inspiração. Então, a primeira notícia agradável de hoje é um exemplo de honestidade. Um lavador de carros, ele encontrou um maço gigante de dinheiro. Imagina o que ele fez. Será que ele ficou para ele? Ou será que ele devolveu? E é claro que ele devolveu. Ele encontrou um maço de dinheiro guardado ali no carro que ele estava fazendo o seu serviço no lavacar, lavando o carro, e na hora que ele encontrou esse maço de dinheiro, ele já foi diretamente para o seu chefe, né, para o seu responsável, mostrar o dinheiro que ele tinha encontrado ali, para que realmente esse dinheiro voltasse para a mão do seu dono, que é a mão do dono do carro, né? Esse exemplo, né, essa atitude, ela é de um rapaz que chama Santiago, ele é da Argentina, e isso aconteceu recentemente agora lá. Esse jovem, ele tem 20 anos, e ele, na hora que encontrou, realmente ele não teve dúvida, né? Ele simplesmente já teve essa atitude de devolver o dinheiro, pois essa deveria ser a atitude de todas as pessoas numa situação dessa, né? Realmente encontrar e devolver o dinheiro. O maço de dinheiro que ele encontrou equivale a R$ 5.000, né? Que são 70 mil pesos argentinos, né? Que dá uma boa aí quantidade de dinheiro vivo, em espécie, guardado ali dentro do carro que ele encontrou. E aí o dinheiro voltou e chegou às mãos do seu proprietário, né? Por mais exemplos desses, né? Que nós realmente consigamos, nas pequenas ações, nas pequenas atitudes, fazer aquilo que é a nossa obrigação, né? Deixar para o outro aquilo que é do outro, realmente sem levar vantagem, porque afinal a gente leva vantagem aqui, lá na frente logo a gente perde ela, então não compensa, né? Vamos manter esse exemplo de honestidade aqui do Santiago, lá da Argentina, que encontrou esse dinheiro todo e acabou devolvendo. A segunda notícia agradável de hoje é uma notícia bem bonitinha de um cachorrinho. Primeiro é triste, né? Porque o cachorrinho ele ficou preso num buraco, né? É uma espécie como se fosse uma obra, e ali ele enfiou uma parte da sua cabeça, né? E ficou preso ali, ele não conseguia mais sair. Isso foi nos Estados Unidos. E aí os bombeiros, como sempre em todos os lugares do mundo, foram acionados para salvar esse cachorrinho. O vídeo que se encontra nas redes sociais é muito bonitinho, porque o cachorro, depois que ele foi salvo pelos bombeiros, ele faz um gesto de muito carinho e afeto com o bombeiro que o salvou, né? Um husky siberiano muito bonito, e ele, na hora que ele é retirado ali daquele buraco que ele estava preso, ele vai em direção com o seu focinho no rosto do bombeiro, e ali é como se ele desse um beijinho de agradecimento, né? Do jeitinho dele, com o seu bichinho ali, sendo esse bichinho, né? Dando ali um beijinho no seu bombeiro salvador, né? Então, olha que imagem bonita. Quem tiver depois a oportunidade de pesquisar nas redes sociais, é só colocar lá o husky siberiano salvo por bombeiro, e aí vai aparecer o vídeo
do cachorrinho sendo salvo pelo bombeiro, muito bacana. Mais uma vez, os bombeiros dando um bom exemplo a toda a sociedade de todos os lugares do mundo, né? Sempre vale aqui a nossa menção honrosa a todos esses profissionais que realmente são muito mais do que profissionais, são verdadeiros seres humanos e conseguem, de forma muito carinhosa e afetuosa, cuidar não só das pessoas, mas também dos bichinhos, e o bichinho aqui retribuiu com todo o seu amor e carinho para o seu salvador. E a terceira notícia agradável de hoje, até entrando no tema, né, que é a saúde mental, tem um método, já é um método um tanto quanto difundido aqui no Brasil, ele veio de fora, né, tem diversos nomes, esse aqui é um deles, né, da terapia do riso, né? Esse aqui é o yoga do riso. O yoga do riso ele tem ajudado a resgatar a alegria e a melhorar o bem-estar, a consciência e a saúde mental nesses tempos de pandemia, medo, perdas e preocupações. É isso mesmo, é como que funciona yoga e riso, né? Associaram as duas técnicas, né? E sim, o riso aqui também ele entra como uma técnica. Então pegaram os exercícios de respiração do yoga, alguns movimentos do yoga e trouxeram alguns exercícios de risada, né, junto dentro dessa dinâmica. Então esses exercícios lúdicos, respiratórios que juntam o yoga e brincadeiras faz a pessoa rir, se movimentar e respirar, né? A prática ajuda a oxigenar todo o organismo. E segundo consta nos estudos realizados, o nosso cérebro ele não faz diferença do riso, aquele que é espontâneo de um riso que seja forçado. Então, quando é feito essas técnicas e ali se coloca o riso, primeiramente até de uma forma forçada, automaticamente o nosso cérebro compreende aquele movimento e ele passa então a estimular todos aqueles hormônios de bem-estar, que seriam os mesmos colocados na hora que a gente dá aquela boa gargalhada, quando a gente se diverte. Os benefícios são vários, né? Eles ajudam a aumentar o bom humor em poucos minutos através da liberação de endorfina, serotonina, dopamina, que são esses hormônios responsáveis aí do nosso bem-estar. Já falei algumas vezes sobre eles. Também ajuda a diminuir o nível de estresse e fortalece o sistema imunológico, fortalecendo ainda contra a ansiedade e outras doenças que podem ser ocasionadas devido ao estresse. Além disso, né, devido ao aumento da circulação, ele oxigena todo o corpo e principalmente o cérebro, nos deixando mais energizados, eficientes e criativos, fazendo assim com que as pessoas fiquem mais motivadas a realizar as suas tarefas do dia. E principalmente nessa pandemia, o que mais nós estamos precisando realmente é dar boas risadas, né? Dar boas gargalhadas, e essa técnica nos auxilia não só para rir, mas também para ter o bem-estar desse processo de riso, juntamente com os exercícios do yoga. Então essas foram as nossas notícias agradáveis de hoje. Lembrando que você pode e deve participar do programa mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 011 998919891 ou 011 998500667. Tema de hoje, janeiro. Voltando aqui, né, devido à chuva, houve uma interrupçãozinha aqui na energia. Lembrando que o programa ele não é feito, né, diretamente dos estúdios da Rádio Cidade, devido à pandemia eu tenho feito nos estúdios aqui do Espaço Inspirar, então tivemos essa pequena interrupção devido à chuva, devido aos raios que estão caindo aqui. Então, voltando ao tema do programa de hoje, que é Janeiro Branco, a gente vai falar então sobre essa questão que é muito importante, que é os cuidados à saúde mental. Essa campanha, né, do Janeiro Branco é uma campanha, de certa forma, recente, né, apesar dos cuidados com a saúde mental já virem de muito tempo. Essa campanha ela começa aqui no Brasil por um grupo de psicólogos que acabou ali realizando uma junta e quiseram o quê? Chamar a atenção para esse tema, que é a saúde mental. Então eles se uniram, esses psicólogos,
e ali então eles criaram o Janeiro Branco. Por que janeiro e por que branco, né? Eles pensaram, segundo esses psicólogos de Minas Gerais, janeiro, devido à simbologia, né, realmente do ano estar começando, ou seja, seria uma oportunidade de começar a vida de novo de uma forma mais leve, de uma forma ainda cheia de possibilidades, de uma forma aberta, sem ainda expectativas, né? E o branco faria então o mesmo simbolismo, como se fosse uma página em branco, para que realmente as pessoas pudessem começar a partir de então a escrever essa história numa página em branco, onde não haja nenhum tipo de interferência, de nenhum peso ou nenhum outro tipo já de questão que vem nessa bagagem. Claro que isso é uma mensagem simbólica, né? Não é simplesmente porque o ano virou, ou simplesmente porque é escolhida uma cor alusiva a uma página em branco que realmente a vida da pessoa ela está totalmente zerada dali para frente, começar com as suas questões. Mas, enfim, é uma simbologia muito boa no sentido de que realmente vamos aproveitar que o ano está começando e fazer esse balanço, né, para que os cuidados possam ser realmente dados para essa questão que é muito importante, né? Em outros programas anteriores, nós já falamos, por exemplo, sobre a ansiedade, né? E, infelizmente, ainda o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ainda continua na frente no ranking de ansiedade, né? Para você fazer uma conta aí, conseguir identificar, a cada 10 pessoas, incluindo você, uma delas, pelo menos, tem o transtorno da ansiedade, que ele tem um espectro bem grande, ele pode ser caracterizado de formas diferentes, dependendo de cada caso, mas, ainda assim, a ansiedade como um todo, no Brasil, ela é campeã, né? Então, cada 10 pessoas que você conhece, uma sofre do transtorno da ansiedade, né? Se formos considerar, né, os picos de ansiedade, os estados de ansiedade, esse número com certeza seria muito maior, que a gente só está falando daquilo que já é patológico, aquilo que já é realmente estado do transtorno de ansiedade, né, que aí vai incluir algumas outras nomenclaturas dentro disso que equivale à ansiedade. Ainda assim, o Brasil é quase um dos campeões também em depressão. Não é o primeiro, mas está bem perto de ser um dos países com maior número de depressão. O Brasil tem cerca de 5,8% da nossa população com depressão, com diagnóstico depressivo, que também é uma doença que merece todo o cuidado e todo o carinho com essas pessoas, e principalmente merece profissionais adequados para tratar desses grandes dilemas da nossa sociedade atual, né? Hoje, em comparação a algum tempo atrás, que nem se falava em depressão, que nem se falava em ansiedade, hoje nós temos muito. Então, por isso também pede-se que os profissionais de todas essas áreas que envolvem o bem-estar e a saúde mental evoluam junto com essas doenças, com esses transtornos, para que eles possam aprender cada vez mais, aprender como que a mente funciona, aprender como que as emoções influenciam em tudo isso, para dar o devido tratamento para todas essas pessoas que sofrem, né? E quando nós falamos desse assunto, né, falamos de outras pessoas, nós às vezes nos esquecemos que esse tipo de questão, como a depressão, como a ansiedade e todos os conflitos que elas podem proporcionar, pode ser o nosso futuro ali na frente se nós não tomarmos os devidos cuidados hoje. Como que se previne alguma coisa que ela não é palpável, né? Vamos dar o exemplo aí da pandemia do coronavírus, né? Que já é difícil de se enxergar, né? Como dizem, é um inimigo invisível, mas ainda assim, você tem um diagnóstico, você faz lá um exame, dá sim ou não, você tem, por exemplo, alguns mecanismos para se prevenir físicos, né? Você tem máscara, você tem álcool em gel, e ainda assim a gente tem essa dificuldade em fazer com que a doença diminua o contágio, né? Agora vamos pegar ainda no caso de doenças
e transtornos mentais e emocionais, aonde para cada um dos indivíduos pode se manifestar de uma forma diferente. Então, como que vai ter uma medida preventiva para todo mundo de forma igual, né? Essa pode ser uma pergunta para a maioria das pessoas que estão assistindo ou ouvindo o programa de hoje. Então, a gente pode olhar dessas duas formas. Primeiro, vamos olhar então de uma forma mais ampla, sim. Algumas medidas, elas acabam sendo de senso comum para todas as pessoas. Principalmente, a primeira delas é a observação. Observar-se, analisar o seu comportamento, observar as suas emoções, perceber que tipo de pensamentos ficam mais recorrentes, perceber se o seu humor tem mudado muito de um dia para o outro, às vezes até mesmo dentro do mesmo dia. Isso é muito importante, se observar, porque ela é uma questão silenciosa, e ela não acontece de um dia para o outro, né? A gente não acorda hoje e fala, nossa, olha, hoje eu estou com depressão, né? Acordei e peguei depressão, acordei e peguei ansiedade. Agora eu vou esperar ali tantos dias e ela vai passar. Não. Infelizmente não é assim, né? A depressão e a ansiedade, ela vai se construindo aos poucos. Tem alguns casos específicos que ela vem depois de algum choque traumático, ela vem depois de algum acontecimento específico, então ali dá para se ter um parâmetro base, mas a maioria dos casos ela vai indo silenciosamente. Tanto que é muito comum, por exemplo, quando alguém recebe, né, o diagnóstico, digamos assim, da depressão, do transtorno da ansiedade, de todas essas questões que envolvem a saúde mental e a saúde emocional, a pessoa às vezes ela fala, nossa, como que eu não percebi? Ou as pessoas ao redor falam, poxa, mas você sempre viveu a sua vida normal, eu nunca percebi, né, não vi nenhum sinal, porque os sinais, na maioria das vezes, são silenciosos, são pequenos, mas eles vão sendo constantes, eles vão minando a pessoa pouco a pouco. E ainda assim nós temos algo que acaba disfarçando um pouco os sentimentos e esses conflitos em si, que é o nosso ego, a nossa máscara social, porque ainda assim nós precisamos sobreviver, nós precisamos trabalhar, nós temos pessoas ao nosso redor que precisam de alguma forma das nossas ações, das nossas atitudes, e isso tudo vai fazendo com que a gente disfarce, mascare. Então a pessoa às vezes ela está extremamente ansiosa, mas ela tem na mente dela que ela não pode parar ou demonstrar essa ansiedade, porque senão ela vai perder o emprego. E aí ela fica com medo de perder o emprego, ela acaba ficando cada vez mais exausta, assumindo mais responsabilidades do que deveria, ela acaba ficando muito mais sobrecarregada ao ponto de esgotar totalmente as suas energias, e aí o final disso vai ficando cada vez mais trágico, né? Um dos sintomas da ansiedade, quando ela já está num grau muito excessivo, né? Quando a pessoa já está muito sobrecarregada, ela é muito parecida com a própria depressão. Os sintomas, eles se confundem. Para chegar num diagnóstico, realmente é importante passar por diversos profissionais, né? Claro, temos o psiquiatra como a figura médica responsável por dar os diagnósticos, sim, mas um tratamento multidisciplinar é um tanto quanto importante nesses casos, até para que possa ser olhado para várias partes da pessoa, para que possa ser visto outros aspectos que deem mais chance daquela depressão ou daquela ansiedade melhorar, tanto a curto, médio e longo prazo. Né, eu costumo ouvir, algumas pessoas às vezes passaram, né, por questões de depressão e elas falam assim, a depressão é para sempre na minha vida, então eu preciso agora ficar sempre me monitorando, né, para que aquilo não volte de novo. Pode ser que realmente alguns casos de depressão sejam tanto quanto mais crônicos, mais constantes, devido à história da pessoa, devido a algumas tendências internas,
ou ao próprio contexto que aquela pessoa está inserida, assim como a própria ansiedade. Mas outros casos é possível sim que a depressão surja, que a ansiedade surja, que ela seja tratada, que aquilo seja realmente resolvido na causa raiz e depois então possa ser novamente ser levado à vida de uma forma muito mais tranquila e saudável, que esse é o objetivo. E se porventura lá na frente vier novamente algum sintoma de depressão ou de ansiedade, não necessariamente estará novamente ligado ao fator anterior. Então pode ser um novo fator, uma nova questão, e isso precisa ser levado em consideração, porque a nossa vida, ela vai mudando no decorrer do tempo. Ela vai se adaptando, ela vai seguindo adiante na sua trajetória. Então nós de hoje somos diferentes do que fomos ontem, né? As situações ao nosso redor, elas também mudam, as pessoas ao nosso redor também mudam. Então por isso que é importante olhar para cada momento dentro do seu contexto, para que tenha mais chances e melhores chances de realmente levar um estado de bem-estar para as pessoas. Agora, como olhar, né, de uma forma individual, né? Quando a gente olha para esse lado mais amplo, a observação é fundamental, né? Isso não tenha dúvida. Então, observar, perceber, se analisar, ver os limites do seu corpo, ver os limites da sua mente, para que isso realmente não chegue num estágio muito avançado. Pode ser que em alguns casos a pessoa já esteja tão envolvida no seu processo que ela própria não consiga mais se observar ou ter um raciocínio de fora para entender que algo não está legal. E aí cabe, então, o contexto familiar, o contexto das pessoas do trabalho, as amizades, dar alguns toques, orientar a pessoa, sugerir que ela busque profissionais adequados, para que realmente ela consiga buscar ajuda, né? Quando a gente olha para o lado do indivíduo, aí sim vai ser possível destrinchar toda essa caixinha, né? Desbravar todo esse universo interior de cada um. E com isso, também as histórias serão levadas em consideração. Aí, o fino realmente do tratamento, ele vai surgir quando a gente olha para esse contexto individual. Cada pessoa é uma caixinha cheia de surpresas lá dentro. Então, um profissional, e quando a depressão chega realmente, e quando o transtorno de ansiedade chega realmente, por isso que eu falo que é importante uma equipe multidisciplinar, ou seja, os profissionais responsáveis vão cada um olhar dentro do seu ponto de vista, chegar num consenso e ali elaborar um plano de tratamento para aquela pessoa. Então, em alguns casos, vai ser importante o uso de uma medicação alopática, juntamente com uma psicoterapia ou um processo terapêutico para olhar para todas as questões emocionais. Dependendo do indivíduo, se ele tem algum tipo de fé, algum tipo de crença, isso pode ser levado em consideração nesse caminho terapêutico, para que a pessoa se sinta confortável nessa caminhada, para que não seja algo realmente difícil. Então, se ela tem uma crença, se ela tem uma fé religiosa, enfim, não importa qual seja, você pode agregar isso também no tratamento. Claro que uma coisa não substitui a outra, né? Então, o acompanhamento médico, ele é fundamental em todos os casos. O acompanhamento psicológico é o que vai dar toda essa sustentação e essa base para a pessoa. Mas os outros recursos é importante adaptar para a vida daquele indivíduo. Às vezes, aquele indivíduo que está passando pela depressão, o transtorno de ansiedade, vai precisar, por exemplo, de um ajuste da parte de alimentação. Né, a situação foi chegando ali num ponto que o descuido acabou indo para a área da alimentação e agora isso está influenciando na própria questão emocional, né? Nós já vimos em programas anteriores também que a saúde, por exemplo, do intestino influencia muito nas emoções, que alguns determinados alimentos auxiliam no bem-estar. Então, pode ser que, em alguns casos, no tratamento individual, nessa junta multidisciplinar, o indivíduo seja aconselhado ir, por exemplo, no nutrólogo, ou buscar alguém que tenha condições realmente de fazer ali uma análise
de toda a alimentação para ajustar a alimentação daquele indivíduo, e assim outras áreas mais que forem necessárias, né? O grande ganho de tudo isso, que é uma das metas dessa campanha, justamente é o quê? Desmistificar a saúde mental, né? Quando se fala ainda hoje, em pleno 2021, em saúde mental, em saúde das emoções, acabam ainda associando apenas as doenças mentais ou naquele antigo estado de loucura que era muito comum chamar toda e qualquer pessoa que passava por todos esses processos de questões ou transtornos ou ali em alguma patologia momentânea, tanto mental quanto emocional. Então é muito importante ter essa análise do indivíduo para um tratamento mais assertivo. É claro que, como eu disse, a gente tem que olhar como um todo e olhar para o indivíduo. E aí, um dos objetivos, como eu disse, é esse, é desmistificar e trazer mais luz, né, realmente para esse tema, para que ele não fique tão esquecido. Como não é algo tanto físico, que a pessoa realmente, puxa, né, machucou, eu estou vendo aqui que está machucado, ou pegou lá um resfriado, pegou, enfim, alguma doença que a pessoa vê, ela é palpável. As questões mentais e emocionais não, e apesar de muitas vezes doer igual, se não mais do que alguma doença física. Então acaba tendo essa confusão de que essas questões de saúde mental ou emocional, elas são secundárias. E aí a gente se esquece que a nossa mente, ela é fundamental, pois ela é que governa todo o corpo. Se a nossa mente não estiver boa, se a nossa mente não estiver realmente tranquila, se as nossas emoções não estiverem minimamente equilibradas, a nossa vida, inclusive física, não vai ser uma vida saudável. Só que para isso é muito importante que haja o que? O diálogo, que as pessoas possam falar abertamente com as outras, né? Nossa, hoje eu não estou legal, né? Emocionalmente, alguma coisa aqui dentro não está legal. E algumas coisas não têm uma explicação racional, né? Às vezes a pessoa não sabe de onde é que vem aquela tristeza, ela não sabe de onde é que vem aquele medo, ela não sabe por que está doendo emocionalmente aquela questão, por que ela está sobrecarregada. E isso não desvalida o que ela está sentindo, pelo contrário, chama ainda mais atenção para que tenha-se um olhar mais acolhedor e consiga, então, olhar para esse indivíduo de uma forma muito mais compreensiva e ali, então, começar a elaborar o tratamento. Enquanto não há um olhar adequado, enquanto nós deixarmos a saúde mental e emocional segundo plano, deixar de lado, fingir que não existe ou não é importante, mais difícil vai ser tratar. Mais difícil vai ser tratar. E aí, pegando de novo aqueles números, né? 5,8% da população brasileira com diagnóstico depressivo, com depressão, quase 10% da população com transtorno de ansiedade. Vamos imaginar que realmente esse número é bem maior, né? Se a gente for levar em consideração todas as pessoas também que não buscam auxílio por ou não identificar, né, por faltar informação, ou colocar isso como um plano secundário. Então, mais um dos objetivos dessa campanha do Janeiro Branco, né? Então, realmente dar luz a esse tema, chamar atenção para esse tema, fazer com que haja diálogo sobre esse tema, para que as pessoas possam realmente conhecer, falar, não se sentir inferiorizadas, não sentir que elas estão inferiores, no sentido que até era muito comum falar, né? Puxa, isso aí não é nada, às vezes é frescura, é coisa da sua cabeça. Realmente é uma coisa da cabeça, mas não é porque é da cabeça que é menos importante do que alguma outra questão ou área da nossa vida, né? E aí, se a vida não tá legal, é importante olhar para essa situação, né? Porque ficar sofrendo por sofrer, aí sim é um comportamento meio estranho, porque a gente sabe, a partir do momento que a gente sabe, né, que você tem a informação, a partir do momento que você tem o recurso e não busca melhorar,
Aí realmente precisa ter uma análise mais profunda para identificar o porquê que aquela pessoa realmente ela não gosta de ficar bem, né? Então, o objetivo é sempre falar, o objetivo é sempre realmente estabelecer formas e maneiras da pessoa ter uma vida cada vez melhor, né? O Janeiro Branco também vem aí nessa curta trajetória, né, que começa com essa campanha. São 7 anos já de campanha agora em 2021. Ele também vem trazer, né, como um dos seus objetivos, além do diálogo, trazer algo mais cultural, né? Essa é uma proposta um pouquinho mais ousada, porque ainda hoje não é, né? Como eu disse até aqui, não é uma cultura nossa incluir a saúde mental nas questões de avaliação, nas questões de observação, até mesmo, e aí eu faço uma autocrítica porque eu sou terapeuta, e aí eu faço uma autocrítica à nossa área das mais diversas, também incluo, não posso falar por eles, mas incluo também aqui os psicólogos, os médicos e psiquiatras, no sentido de, né, nós precisamos também ter mais recursos para acolher essas pessoas, né, e não se esquecer que em muitos casos a saúde mental, ela está ali como plano de fundo de uma doença física. E isso tem estudos que comprovam que as questões emocionais, elas estão ali de plano de fundo de outras questões. Então, por isso que eu falo, uma coisa não exclui a outra. Cada profissional tem a sua área de atuação. Mas seria muito bacana se vários profissionais pudessem se unir, se juntar e falar assim, poxa, vamos olhar para esse indivíduo aqui como um todo. Então, você vai ver aí qual é o melhor medicamento para esse indivíduo, eu aqui vou tratando através desse caminho terapêutico, o psicólogo entra ali com a psicoterapia, aí a gente já conversa com algum familiar também para dar o suporte em casa, aí a gente vai lá e conversa também aonde aquele indivíduo tem a sua fé religiosa para dar esse suporte também a nível religioso, e ali a gente faz o quê? A gente fecha diversos caminhos para que realmente a chance de melhora possa aumentar. Então isso é muito importante, eu vejo esse como realmente o futuro para se tratar essas questões, né? Ter equipes multidisciplinares olhando para o indivíduo. É claro que um profissional fazer tudo isso seria bom, né? Mas é muito difícil um profissional dominar todas essas áreas e, além de dominar, ele ter aptidão em todas essas áreas. Até porque vai ficar um leque muito grande. Se tiver, legal, bacana. Se não tiver, então que haja o fragmento dos profissionais, mas que possa ter uma união no tratamento, para que uma coisa realmente não concorra com a outra e o ganho seja sempre para o indivíduo, porque é o indivíduo que precisa da melhora. Um dos possíveis resultados que isso vai chegar lá num caso extremo, até é uma ação que o CVV faz e faz muito bem, que é a prevenção do suicídio, né? E aqui o Janeiro Branco, eles também passam essa mensagem, porque ele fala assim, né? Isso aqui está no site do CVV, Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. Então também é muito importante cuidar da saúde mental, da saúde das emoções, até como uma prevenção do suicídio. Então vamos pegar até a ordem cronológica das cores dos meses, né? Então Janeiro Branco, saúde mental, saúde aí das emoções. Lá na frente, Setembro Amarelo, né? Onde a gente vai falar sobre a prevenção do suicídio. Se a gente começar agora em janeiro, através do cuidado da saúde mental, da saúde emocional, a olhar para os indivíduos, a ter mais diálogo, com certeza o Setembro Amarelo já terá um ganho lá na frente. Porque realmente muitos casos de suicídio passam por aqui. Passam pela saúde mental, pela saúde das emoções. Então, quando o indivíduo vai se trabalhando emocionalmente, quando o indivíduo vai se trabalhando mentalmente, ele consegue, então, ter mais vida literalmente.
ele tem mais força, ele tem mais energia, ele tem mais motivação para viver a sua vida, e com isso, o suicídio também vai ficando de longe, vai ficando lá bem longe, como se não existisse essa possibilidade. Por isso que é muito importante nós falarmos sobre esse tema. Então, se você que está ouvindo, você que está assistindo o programa Você Melhor de hoje, se identificou com o transtorno de ansiedade, com a depressão, ou tem alguma questão emocional que não está muito bem resolvida, tem alguma questão mental, né? E mental a gente não está falando aqui das doenças mentais, né? Como esquizofrenia, uma psicose. A gente está falando realmente dessa saúde mental relacionada aqui às emoções, a um bem-estar, a simplesmente viver a vida, né? De uma forma saudável. Então, se você se identificar com um desses pontos, busque ajuda. Levante realmente a bandeira branca, né? Levante a bandeira branca aí falando, olha, preciso de ajuda, vou buscar um profissional. Não sei qual caminho buscar, não sei qual profissional buscar. Por onde eu começo? Você pode buscar um psicólogo, você pode buscar um terapeuta, você pode buscar um psiquiatra. E aí, quando você for em qualquer um destes profissionais, você pergunte a ele, eu preciso, eu posso, quais pessoas você me indica para que eu possa também ter visões de outras áreas diferentes? Converse com seu terapeuta, converse com seu psicólogo, converse com seu psiquiatra. Se você ainda não tem um, busque um, qualquer um destes, ele vai saber te orientar. E aí, juntos, né, esses profissionais vão elaborar o melhor tratamento para você, e isso é muito importante, né? Nesse momento, todos nós profissionais precisamos dar realmente as mãos, nesse sentido simbólico, para levar esse conhecimento e esse auxílio para todas as pessoas. Então, comece realmente buscando mais esse contato com você mesmo, vai se observando, vai entrando nessa sintonia de melhora, para que você consiga buscar o que você precisa através desses profissionais. Agradecendo aqui a todos que estão acompanhando o programa Você Melhor de hoje, agradecendo a todos que estão pelo Facebook, pelo YouTube, lembrando que você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 011 998919891, 011 998919891, ou você pode mandar o WhatsApp diretamente para mim, que é o 998500667. 998500667. E agora é a hora da nossa reflexão musical. Hoje eu escolhi uma música da Jamile, a música que chama Conquistando o Impossível, é uma música gospel, né? Eu gosto de todos os tipos de música, e essa letra aqui ela é uma letra muito bonita, e vem junto com esse tema também, né? Trazendo aí essa motivação, essa confiança de que realmente é possível sempre seguir adiante, né? Então eu vou colocar aqui a música Conquistando o Impossível, da Jamile. Quem está assistindo ou ouvindo, preste atenção na letra, uma letra bem bonita, e aí depois a gente volta a falar aqui do Janeiro Branco no programa Você Melhor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra ser herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites
conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz impossível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz impossível, te mostra o teu valor. Oh, campeão, Deus dá asas. Essa fé que te faz impossível, te mostra o teu valor. Conquistando o Impossível na voz de Jamile, né? Realmente mostrando que é sempre possível, e principalmente quando nós conseguimos despertar esse potencial interno, né? Quando as nossas qualidades, quando as nossas potências internas são realmente trabalhadas, elaboradas, e elas conseguem vir à tona, a gente consegue realmente realizar aquilo que até então parecia impossível. E aí, através dos cuidados aqui com a saúde mental, dos cuidados com a saúde emocional, vai ficando ainda mais fácil. Isso não quer dizer que não vamos ter sofrimento, isso não quer dizer que não iremos passar por dificuldades ou teremos desafios na nossa vida, pois a vida ela é feita de constante transformação e os desafios fazem parte, né? A própria maneira que a vida se estabelece, ela coloca, de certa forma, o sofrimento em si como um dos mecanismos, digamos assim, do próprio processo de aprendizado do ser humano. Mas nós temos, né, agora muitas ferramentas, nós temos muito conhecimento e podemos o quê? Reduzir esses momentos de sofrimento. Isso não dá para dizer que eles nunca mais irão acontecer na vida de ninguém, né? Mas com as técnicas, ferramentas, a gente consegue diminuir, e esse é um dos objetivos realmente com aqui a campanha do Janeiro Branco, né? É minimizar todos esses malefícios que o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão ou a depressão e outros tantos aí que várias pessoas são acometidos, para que eles realmente diminuam e cheguem até um ponto que eles deixem de existir na vida aí de vários desses indivíduos que sofrem, e lembrando, como eu disse anteriormente, que nós podemos daqui a pouco também ter esse tipo de transtorno de ansiedade. Se já não tivermos, podemos ter a depressão, se já não tivermos, podemos ter. Por isso que é importante o autocuidado sempre, é diário, é constante. Nós podemos e devemos estar sempre cuidando, né? Assim como nós vamos lá no médico, fazemos o nosso check-up físico, né? A gente vai lá, tira sangue, faz exame disso, exame daquilo, vê lá se está tudo bem, se não está, enfim, faz o nosso check-up. Mental e emocionalmente também precisamos desse acompanhamento, né? Fazer esse verdadeiro check-up para que realmente nós possamos ficar bem. Só deixando um recadinho aqui para você que acompanha o programa Você Melhor através do 730 AM e também do YouTube, Facebook e Rádio Cidade Jundiaí. Agora, em fevereiro, nós iremos proporcionar aqui um retiro numa chácara, uma chácara bem ampla, então dá para ficar lá com todo o distanciamento, com todos os protocolos necessários. Então vai ser nas datas que é estabelecido no calendário
o carnaval, né? Se vai ter festa ou não já é uma outra situação, devido à pandemia, né? E como não pode ter aglomerações, acredito que não teremos esse ano as festas, né? As grandes festas de carnaval. Mas se alguém tiver o interesse no retiro, até para cuidar aí da sua saúde mental e emocional também, é só entrar em contato comigo, Lucas Anzolin, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp 998500667. É uma quantidade reduzida de pessoas, justamente para a gente conseguir comportar todo mundo de forma segura, de forma saudável, para passar esses dias aí de muita tranquilidade, de muita calmaria, em meio à natureza, com uma alimentação também toda feitinha com amor e carinho, para deixar a nossa mente bem leve, bem tranquila, e ali vai ter vivências de meditação, vivências terapêuticas, para auxiliar em todo esse processo aí, de todos nós que necessitamos, de tempos em tempos, refazer as nossas energias físicas, mentais e emocionais. Além disso, um outro recadinho: se alguém quiser também passar pela constelação familiar ou por um processo terapêutico comigo, também é só entrar em contato pelos mesmos canais de comunicação, Facebook, Instagram, Lucas Anzolin, ou WhatsApp 998500667. Ainda assim, eu convido você a acompanhar a página do Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, porque lá tem toda a nossa programação de cursos, de eventos, aqui também das nossas terapias. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Também você pode deixar a pergunta sobre o tema aqui de hoje, Janeiro Branco, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, você pode mandar pelo WhatsApp da Rádio Cidade, que é o 998919891, ou deixar o seu comentário mesmo no Facebook ou no YouTube, deixando lá o seu comentário e compartilhe a nossa live para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E falando, né, para a gente fechar aqui o assunto Janeiro Branco, apesar que janeiro ainda tem mais da metade, mas para fechar esse nosso assunto aqui, realmente reforçar, né, reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. Muitas pessoas sofrem em silêncio, muitas pessoas sofrem e nem sabem do que sofrem. E aí é importante aquelas outras que já têm determinado conhecimento, que têm acesso à informação, que têm ali uma ampla rede de apoio para orientar essas pessoas, para fazer com que realmente esse assunto não seja mais um tabu, que seja algo normal e comum ao nosso dia a dia, para que esse diálogo ele não se torne lá na frente um diálogo com pesar, né, falando, poxa, porque eu não vi, poxa, né, olha, eu nem percebi, nossa, né, infelizmente chegou nesse nível. Então, para não ter esse tipo de diálogo lá na frente, que nós possamos fazer esse diálogo mais aberto agora, né, um diálogo aberto, leve, trocando informação, pergunte para pessoas, se você conhece profissionais, entre em contato com o profissional, pergunta para ele, né, está na dúvida, puxa, estou sentindo isso, será que realmente eu preciso de um acompanhamento, não preciso, né? Vai num profissional sério, peça orientação, e aí pelo menos você vai tirar as suas dúvidas, ele vai te orientar, ou se você tem alguém conhecido, às vezes na família, que está passando por algum processo, né, e não sabe direito se é, se não é, se pode ser ou não, tire dúvida com algum profissional, e aí depois você sugira para essa pessoa também que ela busque qualquer profissional da confiança dela para que ela esteja realmente buscando o seu melhor e encontrando caminhos e possibilidades, né? Se nós conseguirmos realmente abrir as portas para esses caminhos, para essas possibilidades, para esse assunto, com certeza mais e mais pessoas naturalmente chegarão a esses recursos, né? Se as portas estiverem fechadas, vai ficar difícil as pessoas chegarem, né? Então, um convite a todos nós, né? Vamos fortalecer e dar realmente a importância que esse assunto merece, lembrando que nós poderemos passar por isso amanhã, até para que nós tenhamos oportunidades lá na frente de tratamento, então que a gente consiga abrir essas portas mesmo para falar sobre esse assunto de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que mais e mais pessoas comecem a falar e assim também busquem os devidos tratamentos e deixem de sofrer, como eu disse, muitas
em silêncio, né? Sofrem ali em silêncio dos seus lares, quando tem um lar, né? Que muitas pessoas, às vezes, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, nem um lar tem e ali acabam sofrendo. Tem muitas ONGs, tem muitas organizações, tem muitos grupos de profissionais que acabam prestando serviço também para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, dando apoio psicológico, dando apoio emocional para todas essas pessoas. Então isso é sempre muito bem-vindo e muito rico, porque fortalece ainda mais a sociedade como um todo, e uma sociedade forte é um indivíduo também com mais condições de se fortalecer e vice-versa, né? Indivíduos mais bem resolvidos, mais bem trabalhados, também a sociedade é um reflexo dos indivíduos. Então tudo isso facilita com que tenhamos uma vida melhor. O programa Você Melhor de hoje está chegando aqui já no seu finalzinho. Você pode acompanhar agora a programação da Rádio Cidade Jundiaí através do 730M ou através do portal de notícias www.radiocidadeJundiaí.com.br, e lá você acompanha sempre notícias, você acompanha prestação de serviço, música, entretenimento e muito mais através das ondas da Rádio Cidade Jundiaí, que há muitos e muitos anos é referência em informação, não só para Jundiaí, mas para toda a região e através da internet para o Brasil e para o mundo. Agradecendo a todos que acompanharam o programa de hoje, todos que mandaram seus comentários, as suas perguntas. Terça-feira que vem às 14 horas o programa Você Melhor comigo, Lucas Anzolin, estará de volta, mas até lá tem toda essa programação recheada da Rádio Cidade Jundiaí para você acompanhar. Gratidão, gratidão, gratidão. E para fechar o programa de hoje com a nossa música de gratidão. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lidar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a te me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.